O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 2, Encarnação dos Espíritos. 2, da Alma. Parte 2. 140. Que pensar da teoria da alma subdividida em tantas partes, quantos são os músculos, presidindo cada uma as diferentes funções do corpo? Isso também depende do sentido que se atribuir à palavra alma. Se por ela se entende o fluido vital, está certo. Se o espírito, quando encarnado, está errado. Já dissemos que o espírito é indivisível. Ele transmite o movimento aos órgãos através do fluido intermediário, sem por isso se dividir. 140A. Não obstante, há espíritos que deram essa definição. Os espíritos ignorantes podem tomar o efeito pela causa. A alma age por meio dos órgãos, e estes são animados pelo fluido vital que se reparte entre eles, e com mais abundância nos que são os centros ou focos de movimento. Mas essa explicação não pode aplicar-se à alma como sendo o espírito que habita o corpo durante a vida e o deixa com a morte. 141. Há qualquer coisa de certo na opinião dos que pensam que a alma é externa e envolve o corpo? A alma não está encerrada no corpo, como o pássaro numa gaiola. Ela irradia e se manifesta no exterior, como a luz através de um globo de vidro ou como o som em redor de um centro sonoro. É por isso que se pode dizer que ela é externa, mas não como um envoltório do corpo. A alma tem dois envoltórios, um sutil e leve, o primeiro, que chamas perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro desses envoltórios, como a amêndoa na casca, já o dissemos. 142. Que dizer da teoria segundo a qual, na criança, a alma vai se completando a cada período da vida? O espírito é apenas um inteiro na criança, como no adulto. São os órgãos, instrumentos de manifestação da alma, que se desenvolvem e se completam. Isto é ainda tomar o efeito pela causa. 143. Por que todos os espíritos não definem a alma da mesma maneira? Os espíritos não são todos igualmente esclarecidos sobre essas questões. Há espíritos ainda limitados, que não compreendem as coisas abstratas, como as crianças entre vós. Há também espíritos pseudo-sábios, que para se imporem, como acontece ainda entre vós, fazem rodeios de palavras. Além disso, mesmo os espíritos esclarecidos podem exprimir-se em termos diferentes, que no fundo têm o mesmo valor, sobretudo quando se trata de coisas que a vossa linguagem é incapaz de esclarecer. Há então necessidade de figuras, de comparações, que tomais pela realidade. 144. Que se deve entender por alma do mundo? O princípio universal da vida e da inteligência, de que nascem as individualidades. Mas os que se servem dessa expressão frequentemente não se entendem. A palavra alma tem aplicação tão elástica que cada um a interpreta de acordo com as suas fantasias. Tem-se às vezes atribuído uma alma à terra, e por ela é necessário entender o conjunto dos espíritos abnegados que dirigem as vossas ações no bom sentido, quando os escutais, e que são, de certa maneira, os lugares tenentes de Deus junto ao vosso globo. 145. Como é que tantos filósofos antigos e modernos têm longamente discutido sobre a ciência psicológica, sem chegar à verdade? Esses homens eram os precursores da doutrina espírita eterna e prepararam o caminho. Eram homens e puderam enganar-se, porque tomaram pela luz as suas próprias ideias, mas os seus mesmos erros
através dos prós e contras de suas doutrinas, servem para evidenciar a verdade. Aliás, entre esses erros se encontram grandes verdades que, em um estudo comparativo, vos fará compreender. 146. A alma tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Não, mas ela se atua mais particularmente na cabeça, entre os grandes gênios e todos aqueles que usam bastante o pensamento, e no coração dos que sentem bastante, dedicando todas as suas ações à humanidade. 146A. Que pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? E o espírito se encontra de preferência nessa parte do vosso organismo, que é o ponto a que se dirigem todas as sensações. Os que a situam naquilo que consideram como centro da vitalidade, a confundem com o fluido ou princípio vital. Não obstante, pode-se dizer que a sede da alma se encontra mais particularmente nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais.